Estamos ao vivo aqui também no Instagram. Então vamos iniciar. Hoje a Xan não está com a gente, né? Que ela tá gripada. Eu sei que tinha algumas pessoas que tinham entrado, acho que saíram depois que não conseguiram ver aqui. Deixa eu ver se... se a gente... Deu certo. Aqui estamos, no Insta e no YouTube. Último capítulo do livro. Nossa amiga Xan tá doentinha, não vai poder participar, então... E vamos. Que livro, né, Sol? Livro, né? Peraí que eu tirei aqui o microfone, senão vai ficar sem o YouTube. Fica eco, né? A gente ainda está resolvendo essas questões. Mas, assim, você quer iniciar, Sheila? Eu vou fechar aqui meu microfone. Tá. Eu estava falando disso, assim, que livro que... Agora há pouquinho, inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, eu compartilhei com o pessoal lá um vídeo curto de 8 minutinhos, bem legal, que fala sobre o corpo de dor. Porque, dentre outras coisas, esse é o tema central desse livro, né? O nosso corpo de dor. É a consciência dele, porque a partir do momento que a gente tem a consciência que ele existe e que a gente o alimenta, né? E o que é esse corpo de dor, que a gente falou bastante numa outra live, a gente começa a lidar melhor com ele. É como se a gente fosse enfraquecendo, né? Eu ter comentado sobre o meu corpo de dor, que era aquela coisa assim, eu estava sempre achando que eu era culpada. A pessoa vinha falar alguma coisa, eu já estava na defensiva. Não, mas deixa bem, não foi minha culpa. E aí, quando a gente começa a ter noção e consciência disso, a gente se pega no comecinho, né? Quando a gente já está naquele comecinho de, ó, o meu corpo de dor está falando aqui. Você já recua e fala, opa, eu não posso mais continuar alimentando esse corpo de dor. Né? E aí a gente começa a mudar em coisas simples, né, Sônia? Não é nada grandioso, mas assim, é no dia a dia, é tornar a coisa mais leve. Uma outra coisa que para mim nesse livro ficou muito forte é a coisa do estado de presença. Como é importante a gente está fazendo qualquer coisa em estado de presença. E outro dia eu estava falando sobre isso, a minha mãe estava do lado, ela falou, que diabo é esse estado de presença? Falei, mãe, é você estar num lugar, estar completa no lugar. Como assim? Falei, às vezes você não está no lugar, por exemplo, só está aqui assistindo televisão, mas está pensando em outra coisa? Ou está, sei lá, fazendo uma costura e reclamando, resmungando? Ah, isso é normal. Não é normal. Quando a senhora está ali, costurando aquela blusa e reclamando, a senhora não está presente fazendo aquela blusa, confeccionando aquela blusa. Você está ali, mas a sua cabeça está onde? Está reclamando, resmungando de alguma coisa que não foi bacana, enfim, que te incomodou. Mas como é que a gente faz para mudar? Quando os seus pensamentos vierem, você volta e foca na blusa. Nossa, acho que esse fiozinho não está bom. Será que essa cor da linha que eu escolhi é legal? É assim, é estar presente, é estar completa no ato de. Aí ela fazendo as minhas mandalas esses dias e falou assim, você consegue fazer isso quando você está fazendo sua mandala? Falei, sim. Tanto que assim, a minha atenção está ali. Qual é a melhor pedrinha para tal cantinho? Qual é a melhor composição das pedras naquela flor? Enfim. Então é isso, né? É nas pequenas coisas. Estar presente. Estamos presentes. Eu estou aqui agora contigo. O gato está ali fazendo bagunça, mas eu estou fingindo que não estou vendo. Mas assim, é estar completa, é estar com o corpo, alma, emoção, sentimento. É estar completa, né, no ato. Seja ele grandioso, seja ele muito pequeno, como de repente está fazendo uma costura de uma bunda. Né, Só? Deixa eu fechar meu som aqui. É isso. Eu abri no YouTube também, nesse último capítulo, né, do livro, a gente está lendo esse livro aqui, ó. Tô sempre mostrando O Novo Mundo, a Nova Consciência, do Eckhart Tolle.
E o capítulo 10 é uma nova terra, né? E quando a gente vai lendo, né, ele vai trazendo essa sensação que eu achei bem legal a mãe da Sheila perguntar que diabo é isso de presença? Porque quantas vezes a gente está presente? E aí hoje eu acordei de manhã, eu até quando eu coloquei aqui a chamada para essa live, eu coloquei que o sol demora 8 segundos, o raio do sol, para a gente sentir. Mas o nosso pensamento, só da gente pensar no sol, ele já está aqui. Então, são milésimos de segundo. Então, se a gente toma essa consciência que a gente tem um poder com os nossos pensamentos, a gente não vai deixá-los à toa. Sabe aquela frase da Bíblia? Orai e vigiai a todo momento eu tenho que me trazer, porque já passou, igual a live já começou, já tem 12 minutos, então já é passado. Então eu não posso ficar preocupada com ali que o som não estava assim, não estava assado. E a gente fica amarrados e amarradas nessa história do passado. Isso vai nos consumindo, porque essas memórias estão no nosso corpo. Quando a gente fala, né, e a Shirley é também, além de terapeuta holística, ela trabalha diretamente com a constelação, e a constelação vai trazendo honrar pai e mãe, honrar os ancestrais, porque eles falam através de nós, no nosso corpo, né? As pessoas se olham, elas se veem nos avós, elas se veem nos tataravós, elas se veem nos pais, elas se veem nos tios, né? O físico mostra. E uma parte desse livro aqui que ele fala, que o autor fala, é como a gente pode aprender a lidar muito mais com o momento presente quando a gente sabe que esse corpo, né, ele vai sendo desfeito. Então, quando a gente lida com a morte, e lidar com a morte muitas vezes é mais na velhice. Então, que a pessoa desperta para algo mais espiritual. Mas se eu preciso apenas saber que eu vou morrer, que o meu corpo vai ser destruído, para eu me colocar num lugar mais espiritual, será que eu não posso fazer isso antes de tudo? Será que eu não posso me colocar num lugar de presença cada vez mais dentro de mim, na minha vida, nos meus afazeres, tomar conta realmente de quem eu sou, né? Do que eu quero, do que eu fiz, porque às vezes a gente fica cobrando do outro, a gente fica cobrando do ambiente certas atitudes, mas a gente não sabe ou a gente desconhece que quem está nessa realidade somos nós. E essa semana eu tive uma percepção assim, né? Eu estava num momento que eu percebi que tudo, na verdade, parece óbvio, né, gente? Mas, assim, a constituição de onde eu estou, da minha família, eu falo minha família, meus 2 filhos, meu companheiro, na verdade, fui eu a protagonista. Eu quem quis. Eu que fiz os movimentos. Eu que me coloquei em várias coisas ali para estar criando esse espaço. E aí, isso me veio assim, as cobranças internas dentro de mim para esse ambiente, para o meu companheiro, não tinha muito sentido, né? Ou o que eu estava cobrando dele era, na verdade, o que eu não estava dando espaço para ele. Porque quando eu me apercebo de que fui eu quem criei isso, ele deixa de ser o personagem e vai também ser o protagonista. Quando essa aceitação que ele também traz no último capítulo, a gente aceitar o que a gente está fazendo, quem nós somos, as cacas que a gente fez da vida, porque elas nos levam até essa percepção. E muitas vezes a gente não tem essa percepção porque a gente desconhece quem nós somos. E a gente coloca toda a nossa carga de desejo, de vontade no outro, no ambiente, a gente quer que aquilo aconteça, senão não está me favorecendo, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E começa aquela luta do corpo de dor, que é algo meio que inconsciente, e inconsciente, por quê? Porque eu não estou colocando a atenção devida em mim. Eu não estou me conhecendo. Eu não estou sabendo quais são as minhas escolhas a todo momento, porque eu não estou de olho nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Eu não estou sabendo como esse
corpo, esse veículo, que é o meu ego, está agindo. E aí a pessoa fica confusa uma vida inteira, né? E quando a gente toma essa consciência, igual a mãe da Shirley falou, mas como que eu faço isso? Né? E parece tão simples, mas não é. Mas eu estou lendo um livro, estou lendo um livro. Qualquer pensamento, qualquer objeto, qualquer som, ele é de fora, ele não pode vir e me tirar dali. Porque naquele momento só está acontecendo eu e o livro. Eu tenho várias coisas para fazer, a gente tem milhões de coisas para fazer, né? Mas agora eu estou na live. A única coisa que é importante para mim agora é a live. É esse conhecimento que traz aqui. E nós, nessa cultura ocidental, a gente tem muito medo da morte. A gente tem muito medo, né, do que vai acontecer, porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai vendo as pessoas morrerem, literalmente. Acontecem várias coisas. E quem já não viu falar que a pessoa é muito espiritual, fica muito espiritual quando acontece uma tragédia, né? E o que eu quero dizer é que não precisa acontecer, né? Quando ele fala aqui, quando a gente vê a morte, ele faz uma comparação. Os defuntos, né, por exemplo, de Oriente, eu sei que no Tibete, eles pegam os mortos e colocam em algumas salas, né? E para todo mundo ver aquele corpo, saber que aquela pessoa existiu e, e saber honrar. E também porque eles acreditam em reencarnação, não que a pessoa vai reencarnar naquele corpo, mas para ter uma lembrança de quem foi aquela pessoa e caso ela volte, né, ela possa até reconhecer também aquele corpo que ela teve numa vida passada. Isso é uma crença religiosa deles. Nós aqui no Ocidente, ele fala, é proibido você ver um cadáver. É proibido nos Estados Unidos, é proibido aqui no Brasil. A não ser que você seja da família. A não ser que você seja, sei lá, da equipe médica. Porque é um tabu a morte. É um tabu o corpo. É um tabu mostrar que o corpo, sem a alma, sem o espírito, ele não é nada. Ele não se mexe, não tem vida ali. E aquilo assusta, porque às vezes a gente é tão apegados a essa matéria, e aquilo para a gente está sofrendo por coisas que para naquele momento é algo assim que não tem cura, vamos dizer assim. E quando a gente vê um corpo em decomposição, a gente pode ter esse baque e falar, nossa, existe algo além desse corpo físico, desse defunto aqui. Por que eu estou me mexendo agora e ele não? O que saiu de dentro? O que evaporou ali de dentro que me coloca numa outra questão? Quando eu olho para isso, que eu percebo que tudo pode ser destruído, desconstituído, como ele coloca aqui, eu começo a ter uma nova percepção que eu sou um ser, que eu sou uma consciência para além do corpo. E é claro que eu nesse corpo eu vou cuidar dele, eu vou fazer o melhor, mas é para além disso, né? Ele me serve agora, mas depois ele não vai me servir mais. E aí, quando eu vou entrando nessa espiritualidade, eu vou fazendo essas perguntas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, que é uma perguntas filosóficas. A morte, ela é como se eu fizesse as pazes com essa morte e ela começa a não me assombrar mais, porque no fundo, o que nós temos, e Freud já dizia isso, é o medo da morte, porque a gente não quer encarar que todos nós, nesse corpo físico, não vamos ficar eternamente. Por mais que a gente faça 500 plásticas, ele tem um tempo de duração. Isso nos assusta demais, porque a gente não sabe qual é esse tempo. E aí a gente fica esperando algo para viver. Quando eu, sei lá, tiver uma casa assim, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro assim, aí eu vou ficar presente. Quando, e aí fica uma espera. Aí a gente não vive o presente. A gente não lembra das coisas que nos nortearam, a gente não lembra de momentos, e a coisa vai ficando muito num lugar de futilidade, futilidade que eu falo, porque a gente não está aprofundando na presença, né? E aquela ideia, aí um dia os filhos crescem, aí um dia a casa vai embora, aí um dia não existe mais. O que resta? Quem que eu sou?
O que eu estou fazendo aqui? E aí começa uma busca espiritual. Mas a gente não precisa esperar tudo isso. A gente já pode começar a nossa busca agora. E não é uma busca, é reencontrar-se nessa presença. A todo momento a gente tem que nos trazer de volta. É colocado que a gente fica presente, né, Shirley, 2 minutos durante uma hora. Onde a gente está, né? Nos outros 48 minutos. Onde a nossa mente está, onde a, a nossa essência está, né, Shirley? E hoje em dia, tudo nos ajuda muito nisso, né? Você perde horas passando aquelas imagenzinhas do Insta, do TikTok, que negócio é viciante. Então, assim, isso tudo vem para quê, né? Para fazer o estado de presença. Tem uma frase na página 252 que fala bem assim, ó. Estamos em meio a um acontecimento da maior importância na evolução da consciência humana. E é tudo, né, nesse 3D, vai nos levando a não parar para pensar, a não olhar para esse estado de presença. Aí se perdendo nesses pequenos prazeres, né? E é que nem você falou agora há pouco. Por exemplo, por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente não fala dela. A gente não pesquisa, a gente não estuda, a gente acha que só o vizinho vai morrer. Que a doença grave só vai acontecer com o outro e não comigo. E quando isso bate na nossa porta, e infelizmente para a maioria das pessoas, eu me coloco nisso, né? A gente só vai buscar essa compreensão da espiritualidade, e espiritualidade, não religião, né? A gente só vai tentar buscar essa compreensão do que estamos fazendo aqui de fato, muitas vezes quando acontece alguma coisa trágica, uma doença, um divórcio, enfim, geralmente acontece algo ruim, né? Que a gente, no primeiro momento, diz que é ruim, para a gente tomar aquele chacoalhão. E não precisa mais. Aliás, assim, tem muito, graças a Deus, a gente tem visto, eu não sei se é porque é o meio que a gente vive, né? Mas cada vez mais a gente está vendo pessoas que estão buscando essa espiritualidade, esse estado de presença, sem ter passado por uma coisa grave, por uma tragédia, por um ponto de choque, que a gente costuma falar no Enneagrama. Porque a humanidade está mudando, o planeta está mudando. Esse monte de terapias, de coisas que a gente está vendo, esse boom, por exemplo, da constelação familiar, e você falou bem da constelação, e é isso, a constelação vem trazendo o quê? 3 coisas que, inclusive, ele fala nesse livro no final, que são aquelas 3 modalidades da ação desperta, que é a aceitação, o prazer e o entusiasmo. Uma sessão de aquele corpo. Tá. E não é um aceitar assim, de então tá, deixa pra lá. Não. É aceitar que, assim, como você colocou, você cocriou a sua família e tudo que você vive. Eu cocriei tudo que eu vivo. Então, assim, até aquela coisa muito ruim, aquele parente difícil, aqueles traumas, aquilo tudo a gente também trouxe conosco, nós cocriamos. Eu estou onde eu me coloquei. Eu não sou vítima. Se eu estou até achando que estou na vítima, se eu sou a vítima, digamos assim, numa determinada situação, nesta existência, é porque eu estou colhendo algo que lá atrás foi plantado. Agora, não precisa mais ser pela dor. Então, já que eu fiz algo ruim lá, eu tenho que sofrer aqui. Não. Se eu conseguir elevar a minha consciência, a minha compreensão das coisas, eu não preciso mudar. Né? Assim, então, eu gostei muito. É mais no finalzinho desse capítulo que ele fala dessas 3 modalidades da ação desperta. Então, assim, quando eu aceito o meu pai, a minha mãe, e isso não quer dizer concordar com tudo, né? Mas, assim, tá, é o que ele pode ser hoje. É o melhor que ele pode ser hoje, é o melhor que ele pode ser hoje. Então, tá. Então, assim, essa é a primeira. Para quem está começando a despertar, acho que esse é o primeiro passo, sabe? Assim, dar uma paz quando a gente para de ficar tentando mudar o outro, tentar
para de ficar tentando botar as pessoas nas nossas caixinhas. É aceitá-las como elas são. E se for muito difícil conviver, ok, eu não preciso conviver. O segundo item, ele fala do prazer. E a gente tem que ter prazer na vida, a gente tem que ter alegria, né? Se a gente fica naquela coisa do só... No Enneagrama a gente fala muito de um tipo, que é o tipo 1, que é o perfeccionismo, né? Que tem uma tendência ao perfeccionismo. E a vida para ele é muito no certo, no errado, no que tem que ser feito. E geralmente quando eu pego alguém para trabalhar de um tipo 1, a primeira coisa que eu faço é assim, olha, você para melhorar você tem que estragar. Brincadeiras à parte, mas é isso, assim. Você tem que ir para o prazer, para a diversão, para soltar esse corpo. E é uma coisa maluca. Eu estava até lendo um livro que você me indicou e achei máximo, assim, feridas. Maravilhoso. Que a gente, inclusive, registra no nosso corpo físico. Reich já falava disso, né? A gente registra no nosso corpo físico as couraças, os traumas. A gente vê um rígido e fala, nossa, ou um masoquista, ou enfim. E eu estou até fazendo um trabalho com uma parceira sobre linkar essa coisa do Enneagrama com essas couraças do Reich, porque assim, por exemplo, voltando ao exemplo da pessoa do tipo 1, eu não me permito prazer, eu não me permito nada que tudo na minha vida tem a ver com o que eu tenho que fazer. E eu vou me tornando, inclusive, uma pessoa fisicamente rígida, dura. Eu vou ter tendências, por exemplo, a desenvolver doenças de articulação, porque eu estou sempre tentando estar no controle. E o terceiro item que ele fala no livro da ação desperta é o entusiasmo. Então, assim, claro que nem tudo na vida a gente faz com mega entusiasmo. Mas se a gente puder tentar colocar um pouquinho de entusiasmo no que a gente está fazendo, fica mais leve. Sabe aquele tesão de estar fazendo alguma coisa? Que nem eu volto sempre no exercício nas minhas mandalas. Quando alguém me encomenda uma mandala, eu falo, eu não entrego rápido. Porque quando tem que estar... Aquele momento tem que ser prazeroso, eu tenho que estar com entusiasmo para estar fazendo. Então, se começou a me cansar, se eu não estou numa semana bacana, então eu não faço. Então, às vezes, eu demoro para entregar. Porque é isso, assim, você está fazendo aquilo com amor, com entusiasmo, com tesão mesmo, né? E assim, e tudo isso passa sempre pelo autoconhecimento. Então, assim, eu preciso entender. E hoje em dia são tantas as ferramentas, né? Para ajudar a gente a entender o seguinte: quem eu sou aqui, agora, nesse momento? Quais são as características mais fortes dentro da minha personalidade que aguçam muito os meus vários egos? Na minha família, que coisas eu posso, de repente, ir soltando e trabalhando? Não é porque eu nasci numa determinada família que eu sou obrigada a arrastar aquelas correntes, arrastar aqueles traumas e sofrimentos. Sim, eu fui atraída por eles por uma determinada vibração. Mas eu posso me ajudar e, inclusive, ajudá-los para que as próximas gerações não venham com aquelas mesmas questões. Não é à toa que a gente está sempre trabalhando muito isso nas constelações. Né, Sô? Deixa eu soltar aqui. E essas maneiras de contemplação que ele coloca, essas três, né? Aceitação, prazer, é tão edificante quando a gente sente e vê isso, mas assim, é porque ele traz, ele é tão detalhista, o autor, que a gente fica até difícil, né? A gente vai lendo, né, Shirley, e vai percebendo, assim, né, quando ele fala, né, do entusiasmo. Isso que a gente fala sempre, não adianta a pessoa falar que vai trabalhar só pelo dinheiro, né? Só se o dinheiro para ela for algo de extremo entusiasmo, de uma paixão, assim, que é difícil porque a gente tem muito tabu ainda sobre o dinheiro. Mas se ela consegue, tem pessoas que conseguem, ela vai falar, não, eu vou ficar num cargo X, mesmo que seja muito ruim para mim, que eu não goste, mas o meu entusiasmo por ganhar essa grana tão alta é tão grande, tão grande, tão grande, que eu faço qualquer coisa. Eu passo por cima da burocracia. E ok, né? Isso os americanos, norte-americanos, têm muito disso. Eles fazem qualquer tipo de trabalho, né? Falta isso talvez para nós brasileiros que temos essa questão do trabalho muito ligada ainda àquela questão mais religiosa, mesmo católica, que aqui no Brasil coloca.
né? Que você não pode crescer, só os humildes herdarão os reinos dos céus, essa coisa toda. Então, tem muito tabu. Então, aceitar todos os tipos de trabalho, para a gente, é um trabalho interno, fazer, todos nós. E esse entusiasmo é o que faz a gente se desprender do ego também. É o que ele fala aqui, porque o ego e o entusiasmo não existem juntos. Não dá para coexistirem juntos, né? Não é porque eles são opostos, mas porque o ego ele tem um prazer muito imediato. E o que ele fala do entusiasmo não é uma alegria perene, é uma alegria interna. Eu faço aquilo, eu estou tão bem naquilo, que se acabasse todos os trabalhos do mundo, eu continuaria fazendo. É algo, é uma vontade, né? Mais direcionada, que eles falam, é a vontade, a verdadeira vontade, nós sermos guiados por uma verdadeira vontade, que nem são as palavras deles, são o que eu estou colocando aqui, essa verdadeira vontade leva a esse entusiasmo, leva à realização. E a gente vai percebendo quem realmente nós somos. O que ele vai falando dessa nova terra são de pessoas que vão percebendo que ficar nesse lugar, vamos dizer, acordando, indo trabalhar, comendo, namorando, dormindo, é muito pouco, né? Olhando para as coisas da vida somente como algo ali, sem liberdade, é muito pouco. Então, o que eu posso fazer, né? Então, é, a retroalimentar a vontade, a real vontade com entusiasmo, fazer algo que se gosta, né? Porque a gente precisa sobreviver nesse mundo, né? A gente vive desse mundo. E mas ter uma paz interior, uma paz que não é uma paz assim de um contrato, mas é aqueles desejos do ego que já foram alinhados. Então, eu não desejo toda hora o carro do ano, eu não desejo toda hora mudar de casa, toda hora reformar minha casa. É muita tarefa, cansa fazer isso, mas é um lugar mais de neutralidade. Eu vou neutralizando esses desejos e vou trazendo a minha real vontade, o que me faz bem, o que eu gosto e posso passar para o mundo. E aí ele fala que algumas pessoas elas vão se realizando, e realizar é trazer para a realidade, gente. Realizar é trazer para a realidade. Então, realizar o mundo é trazer o real para o mundo, é como esse mundo está. Então, não adianta mais, ele já colocou aqui no livro, quem já leu, a questão da natureza, a questão do, da destruição mesmo do planeta, que ela está muito em evidência. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque se tiver que acontecer algo, e a gente, né, se for para fazer um monte de coisas e esse mundo acabar, vai acontecer mesmo, né? Porque a nossa consciência é eterna e talvez ela precise dessa experiência. Mas se a gente tomar conta e consciência antes, que a gente está falando antes, né? Antes de saber por que eu tenho que só me espiritualizar se eu sei da morte? Por que eu não posso ter essa consciência antes? Por que eu não posso trabalhar com a minha preguiça interna, com o meu orgulho, com a minha vaidade, olhar para mim, para a minha gula, para os meus excessos, mapear isso tudo em mim e falar, opa, é isso aqui que eu tenho que trabalhar para me sentir um pouco menos vazio, mais em paz? Então vamos lá. E esse novo mundo, essas pessoas estão mais nesse trabalho. Então tem umas que vão preferir, ele fala, ter algum trabalho ou algum comércio próprio, né, algum empreendedorismo próprio para poder dar conta da sobrevivência, mas sem aquele alarde, sem aquele excesso todo. Outras vão preferir ficar em mosteiros, ficar em lugares trabalhando mais mesmo o seu conhecimento. São pessoas mais introvertidas. Introvertidas não é tímida. As pessoas falam, eu sou tímida. Tímido tem a ver com orgulho. Você está orgulhoso, está com medo de receber um não, está com medo de, de se envolver com certas coisas. Igual eu estava assistindo Witcher, aquela série The Witcher, e ele fala, medo é uma doença que a gente tem que
trabalhar. E doença exige um investimento, assim. Então, o tímido, ele está mais ligado ao medo, ao orgulho, porque eu não quero receber, não. O introvertido, não. O introvertido é um jeito, uma maneira de olhar a vida que o Jung cunhou. Então, o introvertido, ele vai ver o mundo a partir de como ele está internamente. Ele faz uma projeção interna, ele traz para dentro de si e faz essa interpretação do mundo a partir de como ele se vê. O extrovertido, ele faz uma interpretação dele a partir do mundo. Então, ele precisa ir viver, falar para ele sentir dentro dele. Não tem nada a ver, e os dois podem ser tímidos, tanto o extrovertido como o introvertido, tá? Então, esses introvertidos que querem avaliar o mundo a partir de como, eu tô assim, então, olha, a lei de causa e efeito, né? Aí a gente pode trazendo tudo para cá, né? O nosso mundo é mental, sabendo que os pensamentos em um segundo chegam aonde a gente quiser, igual eu comecei falando na live. Os raios do sol demoram 8 segundos para a gente sentir. O nosso pensamento são milésimos de segundo. Quando a gente pensa no sol, já aconteceu, né? Antes de estralar os dedos. Então, nosso pensamento é muito poderoso. Imagina isso com emoção. Por isso que a gente cria a todo momento. Só que a gente aprendeu a criar em cima de crenças destrutivas, limitadoras, de medo, de angústia, de insatisfação, daquela sensação de uma insegurança que eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou criando a todo momento, né? Então, o Wagner aqui falou 8 minutos, agora eu fiquei na dúvida, Wagner, se são 8 minutos ou 8 segundos o raio do sol, depois eu vou ver de novo. Esse lugar aí dentro de nós. Então, esses introvertidos, vamos dizer, eles vêm com uma neutralidade dos excessos para nós. Então, quando a gente percebe que a gente não precisa nem 8 nem 80, que a gente sabe que a gente está vivendo uma experiência, a gente sabe que a gente está se trabalhando, que eu não preciso, que o que está acontecendo dentro de mim, que eu vejo no externo, é a mesma coisa, então eu me trabalho e aquilo no externo vai mudar. Então, é um lugar aí de um novo paraíso, né, Chile? Que a gente sonha com isso. 8 minutos, certeza, tá? Ok, Wagner. Obrigada. Boa tarde, Gabriele. Então, nesse caminhar aqui, né, que ele vai falando, ele chama esses introvertidos de doadores de frequência para esse novo mundo, né? E todos nós podemos ser esses doadores de frequência quando a gente não entra num embate egóico, porque o embate egóico só vai trazer dor, né? Não é que eu vou ser santo, gente, não é que eu vou ser, nossa, colocar um véu na minha cabeça. Não é nada disso, porque ele fala aqui muito para a gente viver no prazer, mas não é no prazer de não olhar a realidade, de não se realizar. É em algo que o livro todo vai falando que é um lugar de presença, porque, igual acho que ele contou das mandalas, né? Quando ela está lá fazendo a mandala, ela está tão no estado de presença dela que ali ela está se realizando. Se a Shirley trouxer qualquer coisa que ela queira realizar para ela naquele momento, ela vai realizar, porque a mente dela está vazia e é nesse momento que a gente cria, né? Está vazia de qualquer outra coisa, só aquilo. E se eu lembro daquilo, eu falo, nossa, que sensação gostosa. Quero trazer isso para mim. Quero fazer uma viagem nova para o Egito. Vou falar para a Chile, porque a Chile adora viajar, né? Então, é nesses momentos. Mas para a gente encontrar esse estado em que a gente fica relaxado, e que a gente não vê o mundo como um inimigo, que é o começo do livro, ele coloca isso, e a gente ataca a todo momento, porque nosso ego quer se sobrepor, quer mostrar que está certo, quer mostrar que é o melhor do mundo, para não falar um palavrão aqui, né? Sabe uma coisa legal? O Wagner colocou agora há pouco, ele falou, eu não sou, eu estou professor. E essa coisa do ego é isso mesmo, né? É a gente entender que, assim, estamos terapeutas, estamos professores, estamos.
representando papéis, que o Wagner colocou agora há pouco, que para mim isso faz muito sentido. Eu sempre comento que, assim, antes da gente vir para essa manifestação, a gente pegou o script como uma peça de teatro. Qual vai ser o meu personagem? Ah, vai ser esse aqui. Bacana. E eu vou, é claro que não é 100% tudo extremamente determinado, mas assim, este é o papel que eu escolhi. E o papel que eu escolhi mesmo. Pai, mãe, família, clã, a personalidade que eu vou ter, os desafios que eu vou enfrentar. E principalmente quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, a gente percebe, por exemplo, qual o dom que eu tenho na personalidade que eu escolhi. Né? Porque também tem muito disso, né? Muito das dores que a gente enfrenta na vida é porque a gente cisma de querer ser um troço que a gente não é. Eu me lembro da Márcia falando, você nasce laranja que você é banana, enfim. Então, assim, poxa, aceita quem você é, olha todo o potencial da tua personalidade e, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar as suas sombras, e todos nós as temos. Mas, assim, se todo mundo fizesse um trabalho bacana de autoconhecimento, até as escolhas profissionais seriam muito mais acertadas. Porque o que acontece? Nós somos sempre levados a escolher profissões, por exemplo, muito pelo ego da mãe e do pai, que vai ser médico, você vai ganhar dinheiro, vai ser advogado, porque não sei o quê, vai. E não se respeita, não se observa, não se. Será que eu vou ser mesmo feliz? Será que eu tenho habilidades para fazer determinada coisa? Eu já acho assim, teve um momento da minha vida que eu cismei de ser dona de salão de cabeleireiro. Gente, eu quase enlouqueci naqueles 2 anos. Porque assim, eu tenho um perfil que eu detesto conflito. Eu nasci para mediar. Hoje eu tenho claro para mim que essa é uma das minhas qualidades, digamos assim. É uma tendência muito forte a fugir do conflito, a mediar conflitos, enfim. E imagina um lugar onde tem briga o tempo todo. A manicure que briga com a cabeleireira, que briga com a cliente, que eu ficava ficando doente naquele ambiente. Então, assim, mesmo no mundo corporativo, o Enneagrama me ajudou muito a sobreviver no mundo corporativo, porque eu comecei a entender que tipo de líder eu era, senão eu ia ser um líder para aquele sistema. Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante. E quando conforme a gente vai se trabalhando, vai se conhecendo, a gente vai entendendo que, assim, por determinados períodos, eu vou ter determinadas identificações, né? Mãe, gerente, diretora, enfim, médico. Mas, assim, estamos, né? E conforme e é importante a gente ir largando ao longo da vida, não se identificando tanto. Eu atendo muitas pessoas do tipo 3, por exemplo, que são aqueles grandes CEOs que chegam lá em cima e, nossa, conseguiram tudo na vida. E aí tem que se aposentar. Só que se tudo na vida que eles conseguiram é tudo que aquele título trazia para eles. Quando eles perdem aquele título, a vida fica total sem sentido, né? Então, no finalzinho, bem no finalzinho desse livro aqui que ele fala, né? Até daquela fala de Jesus que foi muito mal interpretada, que os mansos fala que o reino do Pai vai ser dedicado aos mansos. Quando esses mansos que eles estão falando são, na verdade, esses humildes. Na verdade, ele está falando de quem, de fato? Daquelas pessoas que conseguiram tirar todos esses egos, tirar todas essas máscaras, né? E chegar lá entregue, em essência, em presença total. Tipo, é a minha história. Mas assim, essa coisa entregue, não chegando lá achando que é a rainha da Inglaterra, cadê o meu trono? Não tem. Então, assim, nesse sentido, essa humildade que a gente vem buscando, né? Essa humildade de entender que, assim, gente, eu estou interpretando determinados papéis e esses papéis não me fazem melhor ou pior, né? De forma alguma, né? Só. É isso mesmo. Deixa eu ligar aqui o microfone do YouTube. A Lilian fala: gosto da ideia de desapegar dos excessos, conflitos. Conflitos realmente me desestabilizam. Então, só que o conflito, né, quando algo é conflitante, a gente tem 2 saídas, né? Encarar esse conflito e falar, tá, o que tem aqui dentro de mim que está conflitante? Porque se eu resolvendo no externo, eu também resolvo em mim. Igual a casa bagunçada. Eu organizando a casa, o externo, eu também
reorganizo em mim? Porque tudo o que está dentro é o que está fora. O que está fora é o que está dentro. Então, se tem um conflito, não fuja dele, Lilian, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas só de você pensar é uma ação, né? Sobre como resolver, como que eu posso me ver ali, como que eu posso encontrar uma solução, você também está resolvendo bastante coisa em cima de você, dentro de você. A questão das empresas, a questão do que a Shirley traz, né? Ela, no caso da Shirley, ela era a dona do lugar, né? E não conseguia, né? Não é que ela não conseguia, para ela era gasto de muita energia ficar só fazendo aquilo. Por quê? Ela tinha outras prioridades também. Então, aquilo ali para ela não a satisfazia, senão ela resolve. Quem conhece a Shirley resolve as coisas de uma maneira muito prática e rápida, né? Então, assim, se eu não estou conseguindo resolver algo, é porque tem ainda algo para eu aprender naquilo. Por isso que cada caso é um caso para a gente olhar e a partir de nós, para nós nos vermos, reconhecer que a gente cria algumas coisas sem consciência. E essa falta de consciência ativa em nós o corpo de dor, porque aí a gente quer ter esse reconhecimento do que a gente criou no outro. E aí esse outro não dá, porque ele não é o protagonista também daquela história. Você é a protagonista. Se você é protagonista, é você que vai se dar. Então é muito mais fundo essa questão toda. Mas é bem legal da gente trazer aqui à tona. E quando no final ele fala dos mansos, né? A Shirley não citou, então eu vou colocar aqui que acho que ela citou, né? É o Sermão da Montanha de Jesus, né? Que ele fala. Cadê? Tá na página. O reino de Deus já está dentro de nós. Cadê? E que ele fala os mansos, né? Que o profeta, né? Que ele vai escrevendo. Que ele fala que ele viu um novo céu e uma nova terra. E que esse céu e nova terra seria para os mansos, né? Só os mansos herdarão o reino dos céus. Então, a, quando a gente olha para isso tudo e fala, nossa, mas eu não quero ser mansa, como assim? Eu não quero ser só, sei lá, humilde. Não é dessa humildade que ele está falando aqui. Ele está falando dessa neutralidade o autor vem falando nesse livro todo, né? De nos olharmos e criar um espaço interno através da respiração, em que a gente não, vou dizer aqui a palavra que a gente usa na psicanálise, a gente não criaturar, deixar a criatura de dor, que é aqui ele fala o corpo de dor, tomar conta de nós. Aí a gente vira bicho, a gente não vira mais humano, né? A gente se deixa levar pelas nossas emoções. E emoção não é sentimento, amor é sentimento. Compaixão é sentimento, mas isso quando eu alinho dentro de mim, né? Então, eu posso trazer uma ira para colocar fim em algo que eu não quero mais. Só com a ira que eu consigo. Uma pessoa consegue sair da depressão com a ira, quando ela fala, chega disso, eu vou procurar um médico, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer terapia. Ela usou a ira. E ira não é quebrar tudo, mas é fazer um movimento para sair de um lugar de outro. Quando eu estou andando na rua, eu estou andando com ira, senão meu corpo não movimenta. Né? Só que isso ficou muito dentro de um pecado e a gente fica meio com medo de usar e aí a gente esconde tudo. Quando a gente não usa nada, a gente esconde, a gente fica aquela pessoa sem potência, né? Para nada, muitas vezes. Então, essa mansidão, ele fala que é uma rendição. Eu me rendo, isso tudo que é a terra. Ok, tá assim, o mundo tá assim, eu não vou ser mais a salvadora, eu não vou ser mais a heroína, ou quem vai fazer não sei o quê. Eu vou fazer melhor a parte que me cabe, né? Eu vou olhar
dentro de mim, através de uma introspecção, e falar: está acontecendo isso, o que mais que eu posso fazer aqui por mim? O que mais que eu posso fazer aqui em volta de mim? Porque não existe outro. Na verdade, essa é a grande questão. Não existe o outro. Existe só nós e o reflexo de quem nós somos. Eu sei que isso parece bem mais, parece louco isso, mas não é. Se a gente olha, todo mundo ali está fazendo um papel, é um pedaço de nosso fractal, e nós somos fractais de todo mundo. E aí meio que acaba essa sensação de guerra, porque até aquele cara, aquele assassino que eu olho, nossa, ele é fractal de mim, sim, também ele é, né? Isso que o criador do Ho'oponopono também coloca, né? Então, os autores vão falando as mesmas coisas para a gente entender que a guerra é dentro de nós, sempre. E se a gente se propõe a resolver, a solução vem. Então, eu quero agradecer todos que acompanharam a live, né, Shirley? Achando que pena que não está aqui no último dia, mas ela vai ver. E a gente vai fazer uma enquete no nosso grupo do WhatsApp para ver qual é o próximo livro, né, Shirley? E a gente coloca lá essa semana para a próxima semana. A gente vai começar a ler e vocês lendo junto aqui com a gente, ampliando a consciência. Tá bom? O Wagner foi lá conferir, são 8 minutos e 18 segundos que o raio do sol chega até a gente. Legal, Wagner. Eu ouvi hoje, eu fiquei na dúvida se eram 8 segundos. Nossa, 8 minutos é demais, né? Nossa, e a gente sente, né? Mas quando a gente pensa no Sol, são milésimos de segundo. Olha a quântica aí. Shirley, com você agora. Não, só agradecer, que legal, foi muito legal essa nossa viagem por esse livro. E assim, se vocês tiverem alguma indicação, coloca aqui também, a gente vai começar a buscar essa semana, semana que vem, então, nova live com novo livro. E vamos pensar numa série de coisas legais para o segundo semestre, né, Sô? Gente, Até beijo, obrigada. Hã? terça-feira. Quem quiser qualquer dica, ou coloca aqui no direct, ou coloca lá no grupo. Quem não é do grupo, só entrar No WhatsApp, no link da na bio. nossa bio. É isso mesmo. Gente, obrigada, Wagner, pela informação, Lili, todos que estão usando. Obrigada, Su, pela presença sempre. A Sara aqui da Digital Shopping. Obrigada, gente. A Eduarda, beijos e até a semana que vem a todos vocês. Beijo, Shirley. Beijo, beijo. Beijo, Sô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.